Boa noite, vamos nessa, nutrição em dose dupla. Hoje vamos fazer perguntas e respostas. Deixa eu aguardar aqui meu companheiro inseparável entrar na live. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Artime. Boa noite, Raquel. Boa noite, Adriane. Boa noite, boa noite. Senhor, meu amigo Henrique Altran. Felipe Viana. Tranquilo, meu irmão? Tranquilo como grilo. Aí sim. E aí, cara, meu irmão? Tudo bom tranquilo? Por aí? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, tudo jóia. demais. E por aí? Rapaz, tudo ótimo. Rapaz, você tá bonitão, cara. O que você fez diferente? Por que bonitão? Corta o cabelo, rapaz. Ó, cabelinho na régua. Rapaz, cabelinho na régua, tá certo. Tava meio desorganizado, dei uma cortada no bicho aqui. Tá certo, muito bom. Como é que estão as coisas por aí, cara? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo jóia. Dia 21 tô por aí, hein? Não é 27, homem? Não, mas 21. Não, 21 do 7. 21 do 7, exatamente. Muito bem. Vamos marcar aquele jantar, só que dessa vez vamos em outro restaurante, né? Uma churrascada boa. Uma churrascada boa. Vamos numa churrascada boa. Na certo? hora. Você veja aí um restaurante bom. Tem rodízio de carne aí? Tem? Bom? Rapaz, é o que eu ia lhe sugerir. A gente vai no Sal e Brasa, que é o rodízio. Tá fechado. Maria, é bom demais, mano. Pelo amor de Deus. Vamos comer até entortar. Isso. Não é não? Certeza. Cara, deixa eu abrir aqui aquela imagem, mas antes de falar das perguntas, né? Se o pessoal, vamos só esclarecer para o pessoal, né? Que esse é o Perguntas e Respostas, né? Inclusive, quem tiver dúvidas e quiser entrar ao vivo na live, conversar com a gente, tirar a sua dúvida, interagir com a gente, é só falar aqui nos comentários que a gente coloca para dentro. Eu tô com as perguntas aqui, Altran. Se quiser, eu vou chamando aqui. Mas, antes de falar das perguntas, eu queria falar sobre a história do Dia Nacional, né? Dia Nacional do Diabetes, né? Então, hoje, 26 de junho, é o Dia Nacional do Diabetes. E assim, é o Dia Nacional do Diabetes, a gente tem que fazer uma reflexão profunda sobre a recomendação para diabéticos, né? Verdade. Porque eu vou te dizer, meu amigo... Porque a recomendação faz com que todo dia seja dia, né? Exatamente. As recomendações para diabéticos estão cada vez mais imbecis, de uma maneira que é difícil... Cara, é difícil você não olhar para uma recomendação e não ficar com raiva da recomendação. É difícil. Você tem que estar num estado muito zen, fazendo uma meditação transcendental para você não ficar puto quando você pega uma recomendação para um diabético do jeito que eu peguei semana passada. Eu acho que você deve pegar sempre também. Qual foi a sua? Diz aí. Não, cara. Não. Peraí que eu tenho que abrir aqui para poder. Sem dizer nomes. Sem dizer nomes. Quero saber. Nomes, claro. Sem Rapaz, dizer nomes, só o que eu pego é paciente, Altran. Vindo de outros nutricionistas e de médicos com as recomendações daquela, cara, sabe? É um negócio que é surreal o que você... Pronto, tá aqui. Inclusive o paciente está aqui ele vai reconhecer. É lógico que eu não vou chamar, não vou falar nomes, não vou falar nada, né? Claro. Mas vamos lá. O paciente é uma pessoa que está um pouco só acima do peso, mas que já está com glicemia em jejum em 115 e insulina 19. Tá? Ou seja, um paciente que já está numa situação de, entre aspas, pré-diabetes, porque isso para mim não é pré-diabetes, para mim já é diabetes, né? Sim. Mas está numa situação de que a qualquer momento ele vai estar com um problema mais sério, né? Sim. Aí, olha isso aqui não é dieta, isso aqui é a lista de suplementação passada pela médica fisiologista do esporte, porque ele é corredor, corre maratona, tá entendendo? Passou o gezinho de carboidrato, né? Não. Cara, o cara teve em Porto Alegre agora, correu a maratona de Porto Alegre. Então ele não é um maratonista que está querendo correr uma maratona. Ele já corre. Já é maratona. Certo? Sim. Perdeu peso, fazendo exercício, esse tipo de coisa. Aí, olha a recomendação. Mas mesmo correndo maratona, tá com 115 de glicemia em jejum. Aí olha a recomendação. Para treinos moderados a fortes, com duração de até 70 minutos.
palatinose, 10 gramas de palatinose. Palatinose é um carboidrato, tá? Além disso, um gel de carboidrato ou 250 ml de isotônico a cada 40 minutos de atividade. Meu irmão. Você tem noção? Aí ele me falou que os treinos que ele faz, os longões que ele faz no final de semana, normalmente são longões que chegam a 3 horas. Se são 3 horas, 3 vezes 6 são 180 minutos. 180 minutos são 4 géis. 4 géis, ele me disse que o gel que ele toma tem 30 gramas de carboidrato. 4 vezes 30 são 120 gramas de carboidrato. Num período, presta atenção, no período curtíssimo. de 3 horas, que é o período da prova. Porque não é só isso. Isso aqui é o da médica do esporte. O nutricionista dele, o nutricionista do esporte também, passou para ele café da manhã, opção 1, inhame ou macaxeira ou cuscuz, 60 gramas. Café da manhã. E a opção 2, aí tem as outras coisas, né? Que são as proteínas e tal. Opção 2, pão. Rapaz. Lanche da manhã. Como se não bastasse o café da manhã, ele vai precisar ter um lanche. Maçã, banana ou pera é uma opção, com amendoim, ou mamão, ou melão, ou abacaxi. Almoço. Arroz integral, ou inhame, ou feijão, ou macaxeira. Lanche da tarde, banana. E o pão com barrinha. Pão francês. Outro. É o dia todinho, meu amigo. Cara, é o dia todo. A pessoa que tá com 115 de glicemia em jejum, se empanturrando de carboidrato, cara. E o principal, insulina e 19, né, Elton? Insulina e 19, quer dizer, o cara já tá com insulina lá em cima e tá o tempo todo estimulando a insulina. Tá entendendo? Cara, aí, bicho, como é muito que a gente difícil, vai sabe, ter, bicho? como é que nós vamos ter o Dia Nacional do Diabetes aqui no nosso país, enquanto a gente tem esse tipo de recomendação, cara? Tá Eu acho entendendo? É um absurdo, bicho, é um absurdo. é um Você absurdo. vê isso aqui, é um absurdo. Um absurdo. O que é que ia acontecer? Esse indivíduo ia continuar sendo maratonista, ia continuar correndo, porque ele gosta de correr, certo? Ele ia continuar correndo e a glicemia ia continuar piorando. Ele ia voltar nesses profissionais e os profissionais iam olhar para ele e iam dizer: você está fazendo errado. Você está correndo pouco, você não tá fazendo o que eu estou lhe dizendo. Você está comendo fora, né? Está comendo pizza, né? Não, o cara está seguindo dieta. Cara, peraí. No jantar tem outro pão. Gente, tem pão em 3 refeições do dia do cara. Ah, meu Deus. É difícil, rapaz, cara, é difícil. Você olhar para uma dieta dessa aqui, eu tenho que me controlar. Vocês perceberam que eu tenho que me controlar, né? Não, mas é difícil olhar para uma dieta dessa e não ficar com raiva, bicho. É muito difícil. Rapaz, e o mais difícil é você convencer um atleta a não fazer isso, já que é uma recomendação oficial, entendeu? Graças a Deus, ele me procurou. Porque a primeira pergunta que ele fez, quando ele me procurou, foi o seguinte: Henrique, dá para eu fazer a minha maratona sem usar carboidrato? Porque todo mundo fala que não dá, mas eu tô diabético, pré-diabético, como ele falou. Aí eu disse, cara, não só dá, como o fato de você estar pré-diabético lhe proíbe de fazer com carboidrato. Exato. E aí a gente não é uma opção para você. Para você não é opção. Pois é, a mulher dele, a esposa dele é médica, foi ela que pediu para me procurar, tá entendendo? Porque ela viu que não tá certo um negócio desse, né? As pessoas que chegam pra gente já é sabendo, sabe? Elas já sabem como é que a gente trabalha e já sabem o que é que vão esperar da gente. Sendo que eu já peguei muito entre atleta assim, sabe? Querendo fazer essa transição. Mas sempre fica aquele receiozinho, sabe? Aí eu digo, ó, no começo você vai perder um pouquinho de rendimento, muito provavelmente, mas para mim não importa você ser sempre em primeiro lugar dessa maratona aí e tá com a hemoglobina glicada de 6,5, 7. Entendeu? Aumentando o nível de inflamação, por exemplo. O último que eu atendi, ele foi um pouco resistente. Ele sabia que ele tinha que mudar, mas ele foi um pouco resistente pelas recomendações que ele recebia, não sei o quê. Rapaz, aí no retorno esse caba... E ele é muito gente boa, sabe? Mas ele disse, rapaz, eu queria ver nível de evidência científica. Aí lá vai eu mostrar um monte
Cansa, né? O cara publica, fala todo dia, lá vai eu mostrando um bocado de artigo, eu digo, olha isso aqui, aí dê os exemplos que a gente sempre dá, né? De Alessandra, eu digo, olha, enquanto você tá correndo 30 aí com dieta de carboidrato, tem cara que corre 170 em jejum fazendo dieta carnívora. Então, assim, você não é de outra espécie, você não é de outra espécie. Pois é. Então, assim, ainda ocorre essa resistência de algumas pessoas, mas assim, é o que você fala. É difícil você ter um dia de diabetes. Eu não ia nem postar nada, sabe, Eltran? Sendo que eu disse, rapaz, eu vou postar alguma coisa para tentar, de algum modo, conscientizar, explicar um pouquinho ali de tipo 1, tipo 2. Mas a verdade é que o quadro que a gente está hoje em dia é todo dia a dia da gente falar sobre isso, né? É verdade. É verdade. A situação do diabetes hoje é uma situação extremamente crítica, né? Por quê? Porque por dois motivos. Primeiro, porque é uma doença silenciosa, né? É aquela não chega de uma hora para outra. Ela não é uma doença que chega de uma hora para outra, ela é facilmente previsível, tá? Mas é uma doença silenciosa. Então parece que ela chega de uma hora para outra. Você está aqui normal, mas eu só tenho uma gordurinha abdominal e tudo mais, né? Mas você está aqui normal, né? Gordurinha abdominal todo mundo tem, né? Aí o que acontece? De repente você passa mal quando chega no hospital, sua glicemia está em 300, 400. E você, onde é que vê isso? Mas na realidade, há 10 Começou anos lá na atrás, sua adolescência, meu amigo. há 10 anos atrás dava para você prever. Tá entendendo? Porque, por exemplo, no caso desse meu paciente, ele está com insulina de 19. Essa insulina não saiu de 2 para 19 de uma hora para outra. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, possivelmente a insulina estava normal e a glicemia normal. E aí, se a insulina em jejum esse exame tivesse sendo pedido, o que é um outro problema, né? Os endócrinos, os médicos de uma maneira geral, não querem pedir insulina em jejum, eu não entendo por quê. Teve até, há umas 2, 3 semanas atrás, um post num perfil de endocrinologia dizendo que não se devia pedir insulina em jejum. Oxe, sério? Não vi, não. Sério? Sério. É o cara que argumentando pode, que não era para pedir insulina em jejum porque não tinha aplicação. Que é isso? Meu amigo, é o cúmulo do desconhecimento de fisiologia. A pessoa nem entende de fisiologia. A pessoa que abre uma boca dessa não entende de fisiologia. Inclusive, Aí a galera caiu em cima dele lá nos comentários. Mas o que é que acontece? A pessoa dá para prever, tá entendendo? Há 10 anos atrás, estava 5. Aí depois, 2 anos depois, estava 7, estava 8, estava 9, estava 10. Opa, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo. Está subindo a insulina, por quê? Não, mas eu só meço glicemia, então tá tudo bem. Tá entendendo? É bem invocado isso. Aproveitar assim, que o pessoal que está vendo a live aqui, fiquem sabendo que se não solicitarem, você não precisa de solicitação. Você vai lá e faz. Exatamente. Acho que é 20 reais. Né, entre 20 e 40 reais você faz o exame de insulina em jejum. E outra coisa, pessoal, que tá assistindo a gente, aproveitem que quem está assistindo que mora no Brasil, claro, né? O fato de nós morarmos no Brasil é maravilhoso. Porque eu posso fazer os exames pagando. Tem país que não deixa. Estados Unidos, por exemplo, para você fazer o exame de insulina em jejum, é uma lenga-lenga maior do mundo. Moral. Tá entendendo? Porque não basta você chegar lá com o dinheiro e pagar. Tá entendendo? Então aproveitem. Se vocês moram no Brasil, aproveitem. Não deixa o teu médico pedir só glicemia e hemoglobina glicada. Inclui a insulina em jejum. Se ele não pedir, faça. Faça porque o diagnóstico através da insulina em jejum me permite, certo? Permite para mim, permite para o Felipe, para outros profissionais que entendem a fisiologia, permite que a gente consiga antecipar um diabetes tipo 2 em 5 a 10 anos. Certo? Então a gente consegue iniciar um protocolo para que você nem sequer fique diabético. Isso. Tá? Porque no caso desse meu paciente, eu vou ter que trabalhar para ele entrar em remissão. Sim. Tá entendendo? Mas assim, é possível? Claro que é possível. Plenamente possível. A gente não está tem totalmente, exemplos. não está desregulado, entendeu? E um cara que treina, né? Então aproveita o Dia Nacional da Diabetes. Quando você der esse corte aí, nesse monte de gel de carboidrato, isso aí já vai melhorar consideravelmente. Aí você dá aquele ajuste fino na dieta que a gente gosta. Esse cara vai melhorar rapidinho, entendeu? Ele vai melhorar sim. Ó, a Ana está dizendo, mas será que o médico vai se negar a solicitar insulina se o paciente disser que quer fazer esse exame? Ana, pode ser que ele se negue a solicitar. Alguns é possível. negam.
É Alguns possível. negam. Mas você não discute. Olha, é o seguinte, eu já tenho muito estresse na minha vida de outras fontes, certo? Eu não preciso de mais um estresse na minha vida que é brigar com um médico. Não briga. Tô cortando tudo que Relaxa. for de estresse aí ultimamente. Ai, não quer não? Não quer pedir não? Tudo bem, sem problema. Não tem problema. Chego lá na hora no laboratório, tá aqui, ó. Esses aqui foram os que meu médico pediu e eu quero pagar, que eu quero fazer insulina em jejum. Não. Tá feito. Entendeu? E se brincar, Ó, o o exame mais artigo diz aqui, importante. ainda tem o Gatorade, né? Ainda tem o Gatorade, que é o isotônico. E o Isso. Gatorade, a galera diz assim, mas eu tomo só Gatorade. Ele mesmo falou pra mim, o meu paciente, eu tomo só Foi. Gatorade. O problema é que cada garrafa de Gatorade é igual um refrigerante. É refrigerante aquilo ali, entendeu? Enrustido. Refrigerante enrustido. Rapaz, não se enganem não. Esse líquidozinho aí, ó. Aquele do monstro, que tem uma pata, não sei o quê. É só um jeito a mais que os caras arrumam de enfiar açúcar goela abaixo na gente. Exatamente. Exatamente. Galera, essa questão do diabetes é uma questão muito séria. Eu e o Felipe, a gente queria trazer isso para vocês, porque hoje é o dia, né? O Dia Nacional do Diabetes. É uma questão muito séria. É uma doença silenciosa, que se você não estiver, se você não tiver atento ao que está acontecendo com você, tá certo? Quando você ficar atento, já vai ser tarde demais. Você já vai estar sofrendo com os problemas relacionados com o diabetes, certo? Então, se liguem, tá? Se liguem porque é muito importante isso aí. E assim, diabetes, tem uma árvore de problemas, que a raiz é a resistência à insulina, certo? Então, a resistência à insulina vai amplificar o teu risco de câncer, vai amplificar o teu risco de doença cardiovascular, vai amplificar o teu risco de AVC, que é o assunto da próxima live que eu vou fazer hoje, vai amplificar a tua inflamação, que é o seu grupo lá com a doutora Liana Ena, vai amplificar estresse oxidativo, vai amplificar risco de trombose, placas de SOP, síndrome dos ovários policísticos. Tudo isso vai ser amplificado com a resistência à insulina. Então, resolveu a resistência à insulina, todas essas condições são ou resolvidas ou melhoradas. Pois é. E o que é fundamental para a gente saber se você tem ou não, o exame de insulina basal. O exame de insulina basal, insulina em jejum. Top. Beleza? Vamos para as perguntas. Vamos lá. Vanessa perguntou assim, ó, sobre chás, quais os ingredientes não podem ter no chá? Como escolher? Acho que qualquer coisa que seja fora água e folha. o caule, aquele caule de canela, né? Não, é assim, eu acho que eu entendi a pergunta dela. Talvez a pergunta dela tenha a ver também com a questão dos antinutrientes, né? Então vamos dividir a pergunta dela em dois pontos, tá? Em 3 pontos. Primeiro, o básico a respeito dessas bebidas baseadas em vegetais, tá certo? Então, essas bebidas baseadas em vegetais, elas são, normalmente a gente usa 2 tipos de procedimentos para fazer. Né? Eu já falei isso aqui, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar. As infusões e a decocção. A infusão ela é feita de que forma? Você usa para tecidos mais moles das plantas. Você usa para folhas e flores. Tá? Então, o que é que você faz? Você pega a flor e a folha, tá? Separa a quantidade que você vai usar, aquece a água, ferve a água, depois você pega a água fervente, bota sobre as folhas e abafa. Isso é uma infusão. Você deixa aí por 5 a 7 minutos. Tá? O que é a decocção? Você pega a raiz ou o caule, que são mais duros, coloca dentro da panela e ferve com a raiz ou o caule dentro. E aí você faz isso por 5 a 7 minutos e depois você filtra. Aí você tem a decocção. Tá? Quando a gente fala chá, na realidade o chá é uma palavra que significa bebida, uma infusão de uma erva chamada Camellia sinensis. Camellia sinensis é o chamado chá verde. Então, chá verde, chá vermelho, chá branco, oolong, o chai, todos esses são baseados na Camellia sinensis. Então não existe o chá chai. Chai já significa chá, certo? Da mesma forma que não existe dieta do jejum, né? Porque você não está comendo nada, mas pode ser uma dieta, certo? Então, o chá, ele é feito exclusivamente, pelo menos era para ser, né? Você não bebe chá de camomila, você bebe uma infusão de camomila, certo? Você não bebe um chá de aroeira, você bebe uma decocção de aroeira. Chá você só bebe se for de Camellia sinensis, tá? Então, nutrição em dose dupla também é cultura, né, meu amigo? Beijo no ombro. Então, vamos lá.
Agora, essa é a primeira parte, só para esclarecer essas questões. Mas a primeira parte, então, da sua pergunta. Em relação a antinutrientes, todo e qualquer vegetal, tá certo? Então, não interessa. Não coloque aqui exemplos de vegetais, porque se for do reino das plantas, tem antinutrientes, ok? Não interessa. Eu te fiz uma live na segunda-feira passada com a Valéria Jacobi, e a gente falou só sobre antinutrientes, falamos sobre oxalato e tudo mais. E eu falei, acho que umas 4 ou 5 vezes na live, todo vegetal tem antinutrientes. Aí tinha gente comentando, e o abacate? Gente, todo vegetal tem antinutriente. E não sei o que, todo vegetal tem antinutriente. Tem que repetir várias vezes, que é certo? Todos os vegetais possuem antinutrientes, ok? Então, se eu vou fazer uma decocção ou uma infusão de partes vegetais, com certeza eu estarei concentrando antinutrientes no chá, estarei concentrando antinutrientes na infusão, estarei concentrando antinutrientes na decocção, ok? Então, se eu estou concentrando antinutrientes, essas bebidas não devem ser bebidas que você faz o uso exagerado. Mas, Henrique, você toma café todos os dias. Tomo café todos os dias. Você toma café todo dia, Felipe? Toma café todo dia. A gente toma e a gente sabe que aquela porra daquela bebida tem antinutrientes. É um risco assumido. Nós sabemos que tem antinutrientes, certo? E a gente toma porque a gente gosta do sabor e porque a gente gosta do efeito. E porque a gente, por exemplo, eu pelo menos tomo só em jejum. Então não me atrapalha a absorção de outros nutrientes, não me causa tanto de transtorno. Mas que tem antinutrientes no café, tem. Por quê? Porque o café é de origem vegetal. Morreu. Chá, a mesma coisa. Eu bebo, eu acho que eu vou até causar uma decepção em muita gente, mas eu bebo pouquíssimo café. Eu tomo café quando eu acordo de 5 horas da manhã antes de treinar. É tipo assim, sabe uma caneca daquela? Uhum. É assim, um quarto de uma caneca daquela que eu tomo. Que decepção. Pouquinho de verdade. Que decepção. Aí depois do almoço, às vezes, lá para as 2 da tarde, outro pouquinho desse. Você acredita? Que decepção. Mas Tô eu gosto. decepcionado. Rapaz. Decepcionado. Tenho que melhorar. Mas eu vou tomar uma canecada boa. Certo? Então, por exemplo, para o pessoal que está escutando a gente, a própria cafeína é um antinutriente. Ela, na realidade, a cafeína, pessoal, ela é um veneno para inseto. Quando o inseto come o café, ele acaba morrendo por conta da cafeína. Nós, certo? Nós que usamos a cafeína, a gente usa para ter o efeito, né, para despertar. Né? Porque a cafeína ocupa os receptores de adenosina no cérebro e causa esse despertar. Mas a cafeína também é um estimulante que causa dependência. Né? Então a gente tem que ficar ligado. Tá? Muito bem. Então, todo e qualquer chá que você for tomar tem antinutrientes. Mas agora, respondendo a segunda parte da pergunta, que a gente não sabe exatamente o que, é que ela estava querendo saber, se você vai comprar chás industrializados, isso. Né? Aí você vai encontrar 2 tipos. Você vai encontrar aqueles que são adoçados com açúcar e vai encontrar aqueles que são adoçados artificialmente. Né? Então, procura. E uns tem maltodextrina também, não? Exato. E alguns ainda tem maltodextrina, é verdade. Então, se tiver açúcar, fuja. Porque, via de regra, você vai estar bebendo água com açúcar. Isso. Entendeu? Você vai estar bebendo água com açúcar. Certo? Então, se você vai estar bebendo água com açúcar, melhor você evitar o açúcar. Certo? Se você vai optar pelas versões que são adoçadas artificialmente, procure os edulcorantes, que são os edulcorantes mais aceitáveis. Uma estévia, uma sucralose, um eritritol, um xilitol, tá? Mas não vai, por exemplo, pegar um adoçante que é adoçado com maltitol, que é adoçado sobre essas coisas, entendeu? Não é o ideal. Tá? Acho que isso aí é... Top. Resolvemos a pergunta. Patrícia perguntou assim, pergunta interessante. Frutas verdes ou que não estão doces tem menos frutose? Faz a pergunta de novo. Frutas verdes ou que não estão doces tem menos frutose? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, vamos pegar o exemplo da banana. Bora. Certo? Vamos pegar o exemplo da banana. Você já comeu banana verde, Felipe? Eu já provei biomassa. Eu provei biomassa também, já. E no tempo que eu fazia faculdade, a minha professora disse, o ideal não é fazer biomassa, é você pegar a banana verde
congelar e quando for usar, porque para não cozinhar a banana, né? Você corta em rodelinha e bota no que você quiser. Não é bagaceira só. Pois é. Mas já comi Banana banana verde. É ruim. Banana verde é ruim. Tem um sabor adstringente. Isso. Bem pouco doce. E na medida que ela vai amadurecendo, ela vai liberando a sacarose, a frutose e vai ficando cada vez mais doce. Isso é um processo natural nas plantas, tá? O fruto verde, ele não é preferível pelos animais, certo? Então os animais, eles comem os frutos maduros, porque os frutos maduros são mais docinhos. E as sementes dentro dos frutos maduros já estão em condições de germinar, certo? Então tem toda uma sequência de processo. Então, quanto mais verde é o fruto, menor vai ser o teor de frutose dele, ok? Mas atenção, isso não significa que não tenha, tá? A gente tem que ter muita atenção, tá? Não significa que não tenha. Ah, como é que eu vou saber, por exemplo, o impacto glicêmico de uma banana verde, de um troço desse tipo? Só tem uma forma, medindo. Só Tá? vendo. Tem bem menos açúcar? Tem muito menos açúcar. Tanto é que não tem o sabor. Mas, por exemplo, o limão, cada limão tem em torno de 5 gramas de açúcar. E você sente sabor doce no limão? Não sente. É porque tem outras substâncias que mascaram o sabor daquela fruta. Por exemplo, tamarindo. Olha o negócio Isso que eu ia azedo dizer. tamarindo. Isso que eu ia dizer. Quando eu penso A em fruta tamarindo, mais... já dá uma dor aqui nas parótidas, já secretando, por conta de tão azedo que aquele bicho é. Fica com a boca cheia d'água. O dobro de açúcar do que a banana. Exatamente. Tá? Então, o que é que tem? Tem outras substâncias que tornam aquele fruto mais azedo. Tá? Então, o fruto, quanto mais maduro, mais açúcar vai ter. Ok? Mesma coisa vale, por exemplo, para o feijão. Feijão não é fruto, feijão é semente. Mas o feijão que a gente compra no supermercado sem ser o feijão verde, tem muito mais amido do que o feijão verde. Certo? O feijão verde tem menos amido. Tá? Aqui é Por quê? bem, Porque na medida bem que esse feijão ele vai amadurecendo até chegar no feijão do supermercado, né? Esse feijão vai amadurecendo, ele vai concentrando o amido, que é a reserva energética da planta, enquanto ela está, até ela conseguir abrir as folhas para o sol. Porque debaixo da terra não tem energia solar, então ela tem que usar a reserva que ela tem. Certo? Perfeito, perfeito. Pergunta que vai dar o que falar agora. Eita. De Gise.Leri Ribeiro. Vegetais não são importantes fontes de vitaminas? Carnívoros só comem carnes? Queria entender. E queria estudos comprados pela indústria alimentícia e fármaco para mostrar para um cabeça dura. Eu acho que é o esposo dela. Ou irmão. Mas assim, vegetais não são importantes fontes de vitaminas? Ela está com essa dúvida. E se carnívoros só comem carne? Vamos lá. Vegetais. Vamos entender primeiro o seguinte, tá? Em relação a estudos. Tá? Primeira coisa em relação a estudos é o seguinte. Dieta carnívora, apesar de não ser uma dieta recente, tá? Existem registros de dieta de indivíduos fazendo dieta carnívora há mais de 2 séculos. Inclusive, estudando no clube de leitura o livro do Gary Taubes, O Porquê Engordamos, a gente viu lá sugestões de dieta baseada em carnes como tratamento para a obesidade no século XIX. Quer dizer, isso não é uma coisa nova. Não certo? é modinha de Instagram, No como a gente acha, né? Nós não temos ensaios clínicos randomizados, nós não temos estudos epidemiológicos. Por quê? Porque agora é que a coisa está tomando proporções maiores. Ok? Então, não adianta você pedir, eu quero estudos sobre dieta carnívora. Não temos ainda. Tenha paciência. Tá? Segundo, agora vamos lá. Vegetais são fontes importantes de vitaminas e minerais? Depende. Depende de quê? Depende de como é a sua alimentação. Tá? Se você tem uma alimentação rica em alimentos de alta densidade nutricional, carne, peixe, frango, porco, ovos, vísceras, vegetais se tornam uma fonte inferior de vitaminas e minerais. Pense nos vegetais como se fosse o seguinte. Imagina que você tem iOS e Android. O sistema do iPhone e o sistema Android. Tá? Não dá para você pegar um programa do iPhone e instalar no Android, nem do Android instalar no iPhone. Certo? Então, Android é vegetal, iPhone é animal. Tá? Então, quando eu como um pedaço de carne, eu estou comendo programas animais que o meu corpo reconhece muito mais facilmente. Quando eu estou comendo vegetal, eu estou comendo pedaços de vegetais, programas que meu corpo não consegue reconhecer. Aí ele vai ter que dar um jeito de transformar para ver se aproveita alguma coisa. Por exemplo,
beta-caroteno. Todo mundo diz que cenoura é uma excelente fonte de vitamina A. Na faculdade você deve ter escutado isso. Escutou, filho? Eu escutei. Eu apresentei trabalho falando isso, meu filho. Eu não só escutei, não. Eu tive que apresentar trabalho lá. Eu desse jeito assim, com a cabeça baixa, os meninos falando. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Eu não ia arrumar confusão diante de 100 pessoas. Eu deixei, entendeu? Claro, a gente Tô evitando o errado para estresse. tirar 10, né? A gente queria se formar. Mas cenoura é uma péssima fonte de vitamina A. Na realidade, não existe vitamina A no reino vegetal. Certo? O ácido retinóico, que é, ou retinol, que é a versão ativa da vitamina A, você só vai encontrar em animais. Lá no reino vegetal, você vai encontrar o beta-caroteno. E o beta-caroteno tem que se precisa ser transformado em ácido retinóico ou retinol para poder ser utilizado. Esse processo de conversão é o processo de pegar o programa do Android e transformar para iOS. Esse processo de conversão nunca é feito de forma eficiente, de forma eficaz. Entendeu? Dessa forma, você não tem uma conversão eficiente. Por exemplo, para você ter a quantidade de vitamina A que você precisa diariamente, você precisaria comer algumas centenas de gramas, mas chegando perto do quilograma de cenoura para você poder conseguir fazer essa transformação. Tá, é o perna longa? É o perna longa? Perna longa. Outra coisa, outro exemplo, Muita gente fala assim, mas eu obtenho um ômega 3 de fonte vegetal. Existe ômega 3 em fonte vegetal? Existe. É o ácido alfa-linolênico. O ácido alfa-linolênico é um ômega 3 que você vai encontrar na semente da linhaça, que você vai encontrar nesses lugares. Agora, é a mesma coisa? Não, porque ele precisa ser convertido em EPA e DHA, que são os ômega 3 que eu uso. E o processo de conversão é uma bosta, para não dizer outra palavra. Né? É bem ruim. Né? Por quê? Porque o processo de conversão do nosso corpo não é suficientemente ágil para produzir a quantidade correta. Então, para mim, obter ômega 3 é muito mais interessante eu comer salmão. Certo? Algumas pessoas, algumas instituições falam que as carnes, as vísceras, têm uma quantidade pequena de vitamina C. Seria uma vitamina de preocupação para as pessoas que são carnívoras. No entanto, existem vários aspectos que mostram que a quantidade de vitamina C necessária para uma pessoa carnívora é menor do que a quantidade de vitamina C de uma pessoa que se empanturra de grãos e de cereais. Porque não tem a competição de absorção, não? Porque, primeiro, a vitamina C tem uma conformação espacial parecida com a glicose. E usa o mesmo canal para ser absorvido. Só que quando eu tenho uma dieta tradicional, eu tenho muita glicose. Então, a glicose ocupa os canais e sobra pouco espaço para a vitamina C entrar. Aí eu preciso de mais vitamina C para ver se consegue haver essa entrada. Entendeu? Esse é o primeiro. Segundo, a vitamina C ela é utilizada para fabricar uma substância chamada carnosina, que é um conjunto de aminoácidos, 2 aminoácidos que a gente tem que usa no nosso corpo para fazer uma série de processos. Só que na carne já tem carnosina. Então, se eu já tenho carnosina na carne, eu diminuo a necessidade de vitamina C. Outra função, a vitamina C é necessária para a fabricação de colágeno, especificamente para a transformação da prolina em hidroxiprolina. Só que como eu já tenho muita hidroxiprolina, porque eu estou comendo colágeno quando eu como carne, eu diminuo a necessidade de vitamina C. Então, o fato de você ingerir uma quantidade maior de vegetais acaba fazendo com que você tenha uma necessidade vitamínica e mineral maior. A própria Organização Mundial da Saúde fala sobre esse assunto, quando ela diz que dietas ricas em vegetais precisam ter um aporte maior de zinco. Tem, inclusive, um estudo muito interessante que os caras pegaram ostras e quando consumia a ostra pura e analisava no sangue depois, a taxa de zinco estava lá em cima. Quando consumia a ostra junto com milho, o zinco não aparecia no sangue. Olha, e a ostra é uma excelente fonte de zinco. Sim, entendeu? Sim. Então, é muito interessante isso aí. Então, na prática, os vegetais só vão ser necessários se você come pouca carne, poucas vísceras. Se você come muita carne e muitas vísceras, os vegetais se tornam opcionais. Aí, significa que eu não posso comer? Não, você pode comer.
Se você tolera bem os vegetais e você gosta do croque-croque dos vegetais, gosta do sabor, não tem problema. Eu, por exemplo, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, eu como uma salada de vegetais. Não é muito, tá? Como um pratão de salada, como eu comia no passado, achando que estava fazendo bem para mim. Mas eu gosto de uma saladinha que o pessoal vende aqui no supermercado, Felipe, que ela já vem cortadinha, eles chamam de salada yakisoba. Vem acelga, vem repolho, vem brócolis, tudo bem cortadinho no formato de yakisoba. Top. Aí o que você pega 100 gramas, pega 100 gramas desse bicho e bota 800 gramas de carne ao redor. Exatamente. Eu pego, ele vem num potezão assim, aí eu boto a mão dentro e pego uma mão cheia. Aí boto na frigideira depois que eu fiz o bacon. Aí ficou aquela gordurinha do bacon, aí eu dou uma refogada ali, coloco um salzinho. Chega, me deu fome agora, rapaz. Tá resolvida a minha salada. Como com um bifão de carne, tá resolvido. 1 vez, 2 vezes por semana eu faço isso. Por quê? Porque eu gosto do sabor. Não é porque eu tô procurando nutrientes lá não, entendeu? Na verdade, você quer aproveitar a gordura do bacon, Altran. Fala a verdade. Exatamente, eu vou jogar fora, né? Certeza. Aí continua a pergunta dela, né? Ela perguntou assim, ó, carnívoro só come carne? Queria entender isso. Não, existe uma gradação, tá certo? No próprio livro do Paul Saladino, o The Carnivore Code, no final do livro, ele fala sobre uma graduação de carnivoria, vamos dizer assim, certo? Que é os diversos níveis. Então você pode, qualquer dieta onde você tenha, dentro da dieta, 75% de alimentos de origem animal, você já pode dizer que você é carnívoro, certo? Então você pode ter, por exemplo, 75% de alimentos de origem animal e comer algumas frutas, você é carnívoro. Você pode ter 75%, 80% e comer uma salada, você é carnívoro. Ou você pode também comer 100% de alimentos de origem animal, você continua sendo carnívoro, tá? Só a diferença em relação a essas diferenças de proporção, tá? Mas não há necessidade de você comer exclusivamente carne, não. É lógico, em determinadas situações, como tratamento de doenças autoimunes, detecção para saber o que está ocasionando determinados problemas, a gente tira todos os vegetais, deixa só os alimentos de origem animal, tira os laticínios, dependendo do caso, a gente tira até mesmo os ovos, deixa só carnes, né? E aí depois a gente vai acrescentando devagarinho as coisas para tentar entender o que é que está acontecendo. Eu tive uma paciente, por exemplo, Felipe, que ela tinha uma diarreia crônica muito forte. Já fazia 2 meses que a mulher estava todo dia no banheiro, era diarreia. Eu ia no médico, não resolvia, não tinha nada no intestino, o médico só passava Mosec para a mulher segurar a onda. Tá entendendo? Aí ela foi até mim, é mãe de um amigo meu. Aí ela foi até mim. Aí eu digo, vamos tirar todos os vegetais. Tiramos os vegetais, passou ainda mais uns 10 dias com diarreia. Ainda deixou ovo? Deixei. Nesse caso, deixei. Só tirei os laticínios. Aí ela foi regularizando, de fezes líquidas passou para aquelas semissólidas, com os pedaços desconexos e tal. Aí daqui a pouco, resolveu a questão. Tá entendendo? As pezinhas bem formadas. Aí a gente foi inserindo as coisas de volta, começando pelas coisas que ela mais gostava. A gente foi inserindo. Hoje ela está de boa com a alimentação dela. Tá? Tem um outro paciente interessante, cara. Esse paciente, ele mora lá no Paraguai. Ele está fazendo medicina. E ele ia no banheiro, era assim, tinha 2 situações. Primeiro, ele ia no banheiro todo dia, pelo menos 3 vezes. E a segunda situação era que quando ele comia, ele tinha que ir pro banheiro, porque parecia que o negócio passava direto. Meu amigo, isso não tá normal, não tá certo isso. Tá entendendo? Ele disse, não, mas é assim desde a minha vida toda, não sei o que. Eu digo, peraí, vamos lá. Como é a sua alimentação? Aí o cara comia aveia, porque, cara, eu tenho que comer aveia, porque a aveia tem fibra. Olha como é minhas fezes, eu preciso de fibra. Não é por aí não, meu amigo. Vamos tirar. Tirei os vegetais, deixei ele numa dieta cetogênica, com alguns vegetais ainda, não tirei tudo, mas tirei a grande maioria, tirei principalmente o quê? Trigo, aveia, arroz, que são as grãos. Os grãos. Quando eu tirei, meu amigo, não deu 3 semanas, o cara tava comemorando, dizendo que o cocô dele tava lindo. Olha só, rapaz. Top demais. É isso aí. A quantidade o que os antinutrientes causam de mal e a gente nem imagina assim, é muita coisa, viu, bicho? E, cara, e o mais incrível, bicho, isso aqui é uma coisa que não é conversado na faculdade, cara. Não é não.
Eu nunca escutei nem falar em antinutriente lá na faculdade. Né? Ninguém fala sobre antinutriente na faculdade, não. Parece um assunto, parece um assunto proibido. É Tá isso, entendendo? parece uma coisa Parece proibida. um assunto Coisa que ninguém proibida. quer falar. Porque assim, é como se os vegetais eles tivessem uma espécie de ar divino, né, que ninguém pode tocar. Mas não é assim não, cara. As plantas, os É, bichinhos também querem sobreviver. isso. E não corre. Não correm. Beleza, tem mais um aqui, ó. Olá, Henrique. Minha mãe tem colesterol alto, triglicerídeo normal. Faço com ela low carb. Estamos no bom caminho? Ela também faz caminhada em passos rápidos todos os dias pela manhã. Olha, Difícil por falar esses assim, dados, né? Só por esses. é difícil da gente dizer qual é a melhor alternativa, porque você falou que ela tem colesterol alto, mas como é que está o perfil dela? É o colesterol Isso. total que está alto, é o HDL que está alto, é o LDL que está alto? E se é o HDL que está alto, ótimo. Se é o LDL, não sei, porque pode ser um LDL grande, pode ser um LDL pequeno, então fica difícil de te dar uma resposta. O que é que eu posso te dizer, certo? O que eu posso te dizer é que uma dieta low carb ou a dieta cetogênica, sem sombra de dúvida, são excelentes opções para sua mãe. Mas elas devem ser feitas sob orientação. Principalmente por se tratar de uma pessoa idosa, que a gente tem que ter um controle calórico um pouco maior, que a dieta cetogênica já é uma dieta que te sacia demais. E por saciar muito, ela pode fazer com que você não coma o suficiente. Para uma pessoa de idade, isso também pode ser um problema. Tá entendendo? Então, realmente é uma questão que tem que ser vista com um pouco mais de detalhe. Tá? E os triglicerídeos estão normais, ela falou. Então, na Mas verdade, aí a gente tem que ver. O triglicerídeo está normal, mas o triglicerídeo está normal normal e o quanto? HDL tá. Tá Isso, entendendo? isso. Porque, por exemplo, meu triglicerídeo está normal em 120, meu HDL está bom em 60. E aí? Tá péssimo. Uhum. Tá péssimo. Porque é para estar o contrário. O triglicerídeo é para estar menor do que o HDL. Tá entendendo? Isso, Ou pelo isso. menos igual. O ideal Uhum. é que esteja menor, que o HDL esteja o dobro dos triglicerídeos. Isso aí seria um cenário maravilhoso. Tá entendendo? Então, HDL sempre, 60, triglicerídeo 30. por exemplo, esse seria o ideal, tá? Mas não esqueça que isso aí eu estou me baseando nos limites de laboratório. Sim, 120 sim. é limite de laboratório, ok. 60 do HDL, o médico vai comemorar e soltar fogos. Mas esses dois fatores, eles se interrelacionam muito. O triglicerídeo, por exemplo, contribui para o aumento da ApoB, que é um marcador de problemas cardiovasculares muito mais interessante de ser analisado do que o LDL. Tá entendendo? Já o HDL contribui para a ApoA, que é um marcador de proteção cardiovascular. Então isso tem que ser analisado com um pouco mais de profundidade para você poder tomar uma decisão e indicar a melhor conduta. Porque às vezes, dependendo do perfil de colesterol, Felipe, a gente vai sugerir que o cara coma mais peixe, suplemente com ômega 3, né? Coma menos carne vermelha, coma menos frango com pele, ou, dependendo do colesterol, coma mais carne vermelha. Isso. Tudo isso a gente vai mexendo com a alimentação. Isso. Se ela está no bom caminho, muito provavelmente sim, né? Muito Porque se ela provavelmente. já está na low carb, ela estava fazendo alguma coisa que não era tão ideal. Mas é como a outra falou, não tem como falar que está no caminho totalmente certo sem analisar, né, individualmente. Exato, exatamente. Precisaríamos dar uma analisada. Aqui acabaram, outra, né? Acabaram as perguntas, então tem algumas perguntas aqui que a galera fez. Deixa eu ver aqui. Okay. Vou de baixo para cima aqui. Vamos ver. Tubérculos também tem muito antinutrientes, Altran? Todo vegetal tem antinutrientes. Não tem jeito. Foi parte de vegetal, tem antinutrientes, tá bom, Caroline? Não tem jeito. E assim, lembre sempre do seguinte: nós comemos vegetais desde que existimos na face da Terra, tá? Mesmo a gente tendo feito uma transição para a alimentação mais carnívora, mesmo assim, em épocas de escassez, a gente comia vegetais. Depois que a gente descobriu o fogo, a gente conseguiu processar esses vegetais para tentar diminuir os antinutrientes. Então, quando você coloca o feijão de molho, quando você germina determinadas coisas, quando você fermenta, quando você mistura com determinados temperos, tudo isso foi desenvolvido ao longo de algumas centenas, milhares de anos para diminuir a quantidade de antinutrientes, mas não zerar.
tá certo? Então, o nosso corpo ele foi feito para absorver boas quantidades de nutrientes provenientes da carne. A gente complementa com vegetais. A gente não coloca os vegetais como parte principal. Cristiano está dizendo que vota em você para ser ministro da Saúde. Eu apoio. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Bora botar esse cabo lá. Eu não tenho capacidade para ser ministro da Saúde, não. Pode ser ninguém. Tu é doido. Tá certo, não. E sobre as frutas, é assunto tabu na faculdade? É um assunto tabu na faculdade. Fale mal de alguma fruta para você ver o que acontece. E mande uma pessoa não comer pelo menos 5 porções por dia para ver o que acontece com você. É isso aí. Não bote no plano alimentar da disciplina de dietoterapia não sei quantos gramas de fruta, não, para ver o que acontece. É pena, amigo. Fruta demais, meu amigo. Quantos planos alimentares, quantas dietas a gente teve que prescrever cheio de aveia e de fruta, filho? Rapaz, eu já prescrevi e já chamei. Quando eu estava no estágio, eu disse a você, eu prescrevi. Aí eu chamei a mãe do menino, eu disse, olha, eu vou lhe dar isso aqui porque eu tenho que lhe dar, mas eu vou lhe dar outra coisa para você fazer, porque vai resolver, viu? Agora isso aqui é em off. Aí eu disse a ela, passa aí na matéria, eu digo, olha, não siga isso aqui não, siga isso aqui que eu vou lhe dizer. É isso aí, tem que ser. Ai, meu Deus. É pesado. A Ana perguntou, dieta cetogênica pode causar constipação intestinal? Ana, qualquer mudança alimentar que você fizer pode tanto causar constipação quanto diarreia, tá? Então tem que ajustar. Normalmente, quando você faz uma mudança de uma dieta tradicional para a dieta cetogênica, você pode ter tanto a constipação quanto a diarreia. Se tiver constipação, é só aumentar o teor de gordura da dieta, certo? Se tiver diarreia, é só diminuir o teor de gordura da dieta, tá? Mas tem outras coisas que você pode modular também. Às vezes a pessoa passa por dieta cetogênica e começa a comer mais queijo, por exemplo. E queijo é um troço que pode dar uma desumerada, né? Sim. Às vezes a pessoa passa por dieta cetogênica e diminui o exercício físico por algum motivo, ou não faz exercício físico. Constipação também tem a ver com exercício físico. Diminui a quantidade de sal, né? O sal tem a ver diretamente com você fazer um cocôzinho legal. Então isso é importante também. Você tem alguma outra dica, Felipe? Não, basicamente essas mesmo. Né? Ver o que mais. Quero seguir carnívora, já estou no meu peso ideal e agora quero ganhar massa muscular. Francenilza, é importante para você seguir uma carnívora e você querer ganhar massa muscular, é importante que você faça o trabalho junto a um profissional. Porque é muito comum na dieta carnívora, se você não tiver o conhecimento adequado, você comer menos do que o que você precisa, em termos calóricos. É sempre essa. E aí, você, em termos calóricos, você comer menos do que o que você precisa, pode ser que você não consiga ganhar a massa muscular que você está querendo, tá? Mas é uma ótima opção, até porque você vai ganhar massa magra mesmo, não vai ganhar gordura, né? Vai ter um ganho estético de massa magra, bem legal. Sim. Deixa eu ver o que mais. Acho que acabou, Felipe. Acabou. Aqui. Gente boa, os FODMAPs têm a ver com os antinutrientes, né? Como melhorar eles na dieta, em que contexto geral? Teria alimentos que causam fermentação sempre? Na faculdade não fala sobre isso. FODMAPs são, na realidade, carboidratos presentes nos vegetais, tá certo? Não necessariamente são antinutrientes. Um dos FODMAPs, por exemplo, é a própria frutose, né? Fruto-oligosacarídeos são FODMAPs. Nem todos eles são antinutrientes, tá? Mas eles são muito fermentáveis. E isso acaba sendo um problema, tá certo? Se você colocar no Google aí, vai ter várias listas aí. Eu gosto muito da lista do senhor Tanquinho lá. Sim, eles têm ele separa de FODMAPs. Né? O que está no verde, no amarelo e no vermelho. Então a estratégia low FODMAP, você tipo exclui o que está no amarelo e no vermelho por um tempo. Teoricamente, você vai melhorar de estufamento. Mas às vezes até coisa que está no verde, né, Eltran, causa estufamento. Tipo, banana tá no verde. Tem uma paciente minha que comia banana, a barriga estufava de igual. Pois é, eu tenho uma paciente, Felipe, bem interessante o caso dela, que ela tem uma intolerância à frutose. De modo geral. De modo geral. O problema dela é com frutose. Não é só com determinada fibra, né? Com frutose. Sim. Tanto é que se ela tomar algum suplemento que contenha frutose, ela fica inchada. Olha só. Entendeu? Então é um problema aí relacionado com frutose que acaba fermentando na estrutura. Então tipo, ela pode comer, por exemplo, macaxeira tranquila, mandioca. Ela pode comer macaxeira. Qualquer frutinha. Qualquer frutinha. Ela não pode comer frutas. Top. Até mesmo limão para ela pode ser um gatilho para ela ficar inchada. Olha só. Entendeu?
É bem interessante. Tem casos e casos, né, cara? Porque Sim. é importante que a galera... Acima de tudo, individualidade. O ser humano é uma multitude, né? De coisas, né? Que a gente... Uhum. Né? A Ana perguntando, queria saber de vocês se a cafeína atrapalha a absorção de cálcio no osso. Olha, a cafeína atrapalha a absorção de ferro. Isso aí é fato no intestino. Se atrapalha a absorção de cálcio no osso, eu não tenho de cabeça, eu não lembro não. Você sabe também não lembro não. Também não. Sei de ferro. Acho que respondemos todas as perguntas, né, meu amigo? Sim, senhor. Um bocado. Vai ser o tempo de você se preparar para a próxima. Exatamente. 19h30. Você tem consulta agora? Tenho não. Tô de folga. Tô de folga. Show de bola, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua parceria. Beltrán. Tranquilo, eu que agradeço pela aula de novo. Próxima segunda estamos aqui, né? Próxima segunda, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Estaremos juntos. Combinado, meu amigo. Combinado. Forte abraço. Valeu. Até mais, boa noite galera. a todos. Valeu, Beltrán. Tchau.